O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, é Jesus Cristo que está falando. Em verdade, eu vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, os servirá. Caso ele chegue à meia-noite ou às 3 horas da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão vai chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um trecho do Evangelho de São Lucas, muito rico para uma reflexão. Neste momento, a partir dessas colocações que São Lucas, na sua sabedoria humana, todo mundo aqui sabe, ele era doutor, era médico, por isso ele fala aqui em rins, nessas coisas todas, para nos advertir a respeito do funcionamento de cada uma dessas partes do corpo humano na vida de cada um de nós. Como eu não sou médico e não entendo muito dessa história de doenças, eu acho mais prático, pelo menos me parece um pouco mais fácil. Um pouco não, é um bocado
mais fácil falar sobre a festa de hoje, que tem dois aspectos. O aspecto do calendário civil, que é comercial. É um momento para vender mais, para ter mais lucro, comprando lembranças, oferecendo essa possibilidade de venda, de movimentação de mais dinheiro. E a sociedade humana tem uma tendência muito forte para reverter todos os grandes acontecimentos humanos em uma oportunidade de enriquecimento. Acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que pai mesmo, somente um, Deus. Todos nós, a partir da criação da luz, eu vou falar bem pouquinho, viu? Não vou fazer como o Evangelho. Eu li o Evangelho mais curto. O outro é o dobro desse que vocês escutaram. E quando nós falamos de Pai, nós nos esquecemos de que todos nós, sem exceção, existimos por causa do nosso Pai. Foi o meu Pai, o Pai de cada um de vocês, senhores e senhoras, crianças, jovens, adultos, velhos como eu, estamos aqui por causa do nosso Pai terreno. Não tem exceção. Nós dependemos, a nossa vida existe na dependência da existência do nosso Pai, aqui da terra. Muitos já faleceram. O meu já está com 60 anos que morreu. Mas pode acontecer que muita gente aqui, além de ainda ter pai, já é pai. Eu não sou pai. Portanto, a minha possibilidade de falar sobre essa realidade humana, ser pai, é muito reduzida. Seria bem mais prático que um dos senhores viesse para cá e desse uma aula. Como é que se comporta um pai na orientação, na criação, na formação da família, dos filhos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, para a gente fazer uma eleição agora, a gente vai ocupar o tempo da pregação. De qualquer maneira, todo pai conhece bem, eu acho que conhece bem os seus filhos. Ele sabe quantos são, o que é que fazem, como é que vivem. É o pai que, afinal de contas, assume na nossa vida a nossa orientação para que cada um
possa construir bem a sua vida. O pai, todo pai conhece bem os filhos, todo pai sabe o nome dos seus filhos, todo pai ajuda o seu filho, todo pai sempre quer bem e por causa desse amor, ele tem possibilidades de sacrificar a sua vida pelo bem dos seus filhos. Eu não vou fazer aqui um desafio, mas tenho certeza que o que eu vou dizer agora, todos os que são pais vão concordar. Tudo isso que eu acabei de falar. O pai conhece o filho, sabe das necessidades do filho, sabe o nome do seu filho, sabe lutar, se sacrificar para que o seu filho atinja um grau de perfeição, de felicidade, de segurança, no maior grau possível. Tudo isso os nossos pais tiveram e têm condições de se realizar bem. Quando a gente está num lugar e percebe que o pai está presente, a gente se sente mais seguro, a gente se sente mais feliz, a gente se sente, afinal de contas, como alguém que na vida pode caminhar, porque ao seu lado tem um pai que o acompanha, que o conhece, que o ama, que o perdoa e sabe nas grandes necessidades e nas pequenas dificuldades, sabe ajudar, está sempre pronto a fazer o possível para que o filho se sinta seguro na sua caminhada. E eu gostaria de encerrar essa minha pregação dizendo só isso. Esse pai que tem essa possibilidade de fazer tudo em função do seu filho, porque o ama, porque o perdoa, porque quer que ele seja seguro, se realize com muita paz, com muita felicidade e construa a sua vida da melhor maneira possível. Esse pai é Deus, porque somente Ele tem a possibilidade de nos garantir a vida eterna. Nós fomos criados por Deus e naquele momento em que Deus disse: façamos o homem e a mulher a nossa imagem, como semelhança nossa, ele estava pensando exatamente nessa grande realidade que é a marca registrada da humanidade. O que é, afinal de contas, ser imagem de Deus? Jesus Cristo é que, ao vir para a nossa história como pessoa humana de carne e osso, foi Ele que nos disse como é que Deus é. Foi Ele que nos falou
sobre essa imagem de Deus. Ele que é Deus. Se o Pai é onipotente, o Filho e o Espírito Santo são onipotentes. Se o Filho é onisciente, sabe tudo, o Pai e o Espírito Santo também sabem de tudo. Se o Espírito Santo é onipresente, está presente em tudo e em todos, o Pai e o Filho também estão presentes. Não existe nenhuma desigualdade entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Então Jesus Cristo nos disse que Deus é uma comunidade de três pessoas. Essas três pessoas que estão muito próximas de cada um de nós. A primeira é o Pai, todos nós tivemos Pai. A segunda é o Filho, todos nós somos filhos. E a terceira é o Espírito de Deus. Aquela energia que está em cada um de nós como uma presença de vida, de realização, de segurança, de liberdade e de amor. Tudo isso, meus irmãos, a igreja quer que cada um de nós comemore na sua existência, como presença de Deus que Jesus Cristo nos garante. Outro dia eu estive aqui, eu não sei se foi na última vez que eu estive aqui, eu fiz esse desafio. Todos vocês estão aqui sentados e todos têm certeza que estão sentados. E ninguém disse a nenhum de vocês, você está sentado. Ninguém disse. A presença de Deus no dia a dia da nossa existência, alguém disse a cada um de nós. Está lá no Evangelho de São Mateus, quando Jesus Cristo quis nos ensinar a rezar. E aí ele fez essa colocação, uma palavrinha simples de 5 letras. Quando vocês forem rezar, rezem assim. Vocês sabem o que significa esse assim? Ele quer que a gente reze desse jeito, dessa maneira, desse modo como ele nos ensinou. E como foi que ele nos ensinou? Pai Nosso. Universalizou a paternidade de Deus. E nessa universalização da paternidade de Deus, é automático, é uma consequência normal. Todos nós que dizemos Pai Nosso, devemos nos conscientizar que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Portanto, esse negócio de intriga, de fuxico, de maledicência, ele quer que desapareça da comunidade humana. E aí, a gente já começa a viver no céu, ainda aqui na terra. Porque é uma paz, é uma segurança
total. Os caminhos da humanidade não estão como Deus quer. A segunda maneira de rezar o Pai Nosso é sentir que esse Pai está na nossa vida. Pai Nosso que estais. Não é aula de português. O verbo está no tempo presente, que é uma realidade que não vai ser amanhã ou que já foi ontem. É aqui, agora. Deus está. E quando a gente sair daqui, Ele sai com cada um de nós, nos acompanhando, nos defendendo, nos amando. E sempre nos dando a responsabilidade de sermos aquilo que Ele quer que a gente seja. Os construtores da paz, da liberdade, da responsabilidade. E liberdade, meus irmãos e minhas irmãs, liberdade só é liberdade quando ela existe para a liberdade. Uma liberdade que existe para a gente ser obrigado a fazer alguma coisa, não é de Deus. A liberdade de Deus é para ampliar, para alicerçar a nossa liberdade, porque Deus quer que todos nós, seus filhos, vamos encerrar, sejamos responsáveis por causa da liberdade, sejamos responsáveis uns pelos outros na construção da justiça, da paz e do amor. No dia em que Deus deixar de nos amar, Ele deixa de ser Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.